Existe um comportamento que está destruindo sua imagem sem você perceber, e o mais perigoso é que você acredita que está certo quando faz isso. Você acha que está se defendendo, acha que está sendo firme, acha que está mostrando quem você é, mas na prática está entregando exatamente o oposto. Está perdendo respeito, está perdendo controle, está se colocando em uma posição onde qualquer pessoa consegue te afetar, te provocar e te tirar do eixo. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que falou demais, reagiu rápido demais, se explicou além do necessário, e depois ficou com a impressão de que se diminuiu. Isso não acontece por acaso. Existe um padrão por trás disso. E enquanto você não enxergar, vai continuar repetindo. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Quem reage o tempo todo não é forte, é previsível. E pessoas previsíveis são fáceis de manipular. Basta apertar o botão certo, falar a coisa certa, provocar do jeito certo, e pronto, você responde. Você entra no jogo. Você perde o controle. E quando perde o controle, perde o respeito junto. Porque respeito não nasce de quem fala mais alto, nem de quem responde tudo, nem de quem tenta vencer discussões. Respeito nasce de quem tem domínio sobre si mesmo, de quem escolhe quando agir, como agir e principalmente quando não agir. E isso muda completamente o jogo. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você reagiu no impulso? Quantas vezes respondeu algo na hora e depois percebeu que não precisava? Quantas vezes entrou em discussões que não levaram a nada? Isso não só te desgasta, isso te enfraquece, porque toda reação impulsiva mostra que você não está no controle. Mostra que qualquer coisa externa consegue te afetar. E quando as pessoas percebem isso, elas ajustam a forma como te tratam. Não de forma consciente, mas instintiva, porque no fundo, todo mundo reconhece quem é firme e quem é instável. E quem é instável não é levado a sério. Existe uma diferença brutal entre alguém que reage e alguém que escolhe. Quem reage vive no automático, dominado por emoção, preso ao momento. Quem escolhe, observa, analisa, decide. E essa diferença, apesar de silenciosa, é gigantesca, porque é ela que define quem domina a situação e quem é dominado por ela. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa responder tudo. Você não precisa se explicar o tempo inteiro. Na verdade, quanto mais você faz isso, mais perde força. Existe um poder enorme em não reagir, em permanecer calmo quando alguém espera que você exploda, em ficar em silêncio quando alguém quer te puxar para uma discussão, em simplesmente não entrar no jogo. Porque nesse momento, você mostra algo raro: controle. E controle é intimidador. Não porque você está tentando parecer forte, mas porque você simplesmente é. Você não está sendo levado, você está conduzindo. E isso muda completamente a percepção das pessoas sobre você. Mas isso não é natural. Não no começo. Porque sua mente foi treinada para reagir, para responder rápido, para se defender, para evitar desconforto. E toda vez que alguém te provoca, ativa esse padrão. Seu corpo responde, sua emoção sobe, sua mente acelera. E se você não estiver consciente, você vai agir no automático. Vai falar, vai reagir, vai se envolver. E depois vem o arrependimento. Porque não foi uma escolha, foi um impulso. E é exatamente aqui que você precisa agir diferente. No momento do impulso, no exato segundo em que você sente vontade de reagir. Porque é ali que está o poder. Não depois. Não quando já aconteceu. É antes. É no espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço pequeno, quase invisível, mas que define tudo. Se você consegue pausar ali, você ganha controle. Se não consegue, você repete o padrão. E essa pausa muda tudo, porque ela quebra o automático. Ela te tira da reação e te coloca na escolha. E escolha é poder. Porque agora você decide se vale a pena responder, se vale a pena entrar, se vale a pena gastar energia. E na maioria das vezes, não vale. E aqui está outra verdade que pouca gente aceita. Nem tudo merece sua atenção. Nem tudo merece sua resposta. Nem tudo merece sua energia.
Mas a maioria das pessoas vive como se tudo fosse importante. Responde qualquer coisa, entra em qualquer conversa, se envolve em qualquer situação. E no final do dia, está exausta, irritada e sem resultado. Não porque fez muito, mas porque gastou energia com o que não deveria. Pessoas fortes não são aquelas que fazem tudo. São aquelas que escolhem onde colocar energia. Elas ignoram mais do que respondem. Observam mais do que falam. Pensam mais do que reagem. E isso cria uma presença diferente. Uma presença que não precisa ser anunciada. Que não precisa ser explicada. Que simplesmente é percebida. E quando você começa a agir assim, algo muda. As pessoas começam a te tratar diferente. Não porque você pediu, mas porque você mudou. Porque agora, você não está mais disponível para qualquer coisa. Não está mais reagindo a qualquer estímulo. Não está mais entrando em qualquer jogo. E isso gera respeito. Mas atenção, isso não é sobre ser frio, distante ou arrogante. É sobre ser estratégico. É sobre ter controle emocional. É sobre entender que nem tudo precisa de uma reação imediata. Que muitas vezes, o silêncio é a resposta mais forte. E que não reagir não é fraqueza, é domínio. Existe uma frase que resume tudo isso. Quem não controla a própria reação, será controlado por qualquer situação. E se você olhar com atenção, vai perceber que a maioria das pessoas vive assim, reagindo ao ambiente, às pessoas, às emoções, como se estivesse sempre sendo puxada. E quem vive assim nunca constrói algo sólido, porque não existe consistência em quem depende do momento. Mas quando você começa a controlar isso, tudo muda. Você deixa de ser previsível, deixa de ser manipulável, deixa de ser alguém que qualquer coisa afeta, e se torna alguém difícil de ler, difícil de provocar, difícil de tirar do caminho, e isso naturalmente gera respeito. Agora a pergunta é simples. Você vai continuar reagindo como sempre reagiu, ou vai começar a escolher? Porque a mudança não acontece em grandes momentos. Acontece nesses pequenos instantes, nessas pausas, nessas decisões silenciosas de não entrar, de não responder, de não se explicar. E quanto mais você faz isso, mais forte você fica. Se você entendeu isso, então começa agora. Na próxima vez que sentir vontade de reagir, pausa, observa e escolhe. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre você vai conseguir. Mas cada vez que você faz, você fortalece esse controle. E com o tempo, isso vira padrão. E quando vira padrão, sua vida muda. Se isso fez sentido para você, comenta aqui. Eu escolho não reagir. Isso não é só um comentário, é um compromisso com uma nova forma de agir. E se você quer continuar fortalecendo sua mente e construindo uma postura que naturalmente gera respeito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui você não vai aprender a reagir melhor. Vai aprender a dominar.